Sejam bem-vindos ao podcast da CG. Aqui a gente discute estratégias que vão te mostrar o caminho para reduzir os impostos do seu provedor de internet e ressignificar o valor do seu provedor para o mercado, né? E antes da gente dar início aqui, eu sou a Patrícia Vassalo. Eu sou o Danilo Souza. Carlos Godoy. Ô Godoy, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a minuta do edital do 5G? Isso, a minuta do edital do 5G foi aprovada na reunião do Conselho da Anatel de quinta-feira passada, né, e já foi publicada. É apenas uma minuta, poderão ocorrer algumas alterações, né, os preços ainda não estão certos. A Anatel imagina que esse investimento das empresas gerará em torno de 33 a 35 bilhões, que isso inclui o preço a pagar e o valor das obrigações assumidas, né? Além disso, a minuta traz também um impedimento das grandes entrar na faixa de 700 MHz. A faixa de 700 MHz é uma faixa de pequena banda, mas devido à frequência ela tem longo alcance, é interessante para atender o meio rural com isso. Então, é bastante interessante para as PPPs do interior do país. A Anatel também publicou junto com a minuta, né, quer dizer, a alteração de resolução do 3,5 GHz para aumentar a banda, que já tinha decidido, mas não estava na resolução, e alguma regulamentação sobre a faixa dos 26 GHz, que é o futuro do 5G. Né? Então, quem quiser pode dar uma espiada na minuta, é só procurar no site da Anatel. Sim, já é interessante para ir se antecipando e se preparando para a publicação do edital. O interessante é o seguinte, fora alguns grupos, né, conglomerados de PPPs, né, as PPPs de verdade, se elas quiserem entrar no leilão, haverá necessidade de fazer alguma consórcio entre elas, porque os lotes estão grandes, né? Isso seria uma obrigação ou vai ser para viabilizar o processo? É para viabilizar, né? Porque às vezes o lote é muito grande, serão necessárias várias PPPs, né, para atender toda aquela região, né? Porque além do preço a pagar ainda tem as obrigações de atendimento. É verdade, você pode pesar um pouquinho e distribuindo isso, particionando isso. Fica mais interessante e viável. É possível. Torna-se possível mesmo. Bom, hoje a gente vai falar sobre Fistel, né? E eu já começo perguntando, né, fazendo a primeira pergunta desse podcast de hoje. O que é Fistel, Godoy? A Anatel, ela organiza, né, ela toma conta de uma série de taxas, né, uma série de taxas, e para essas taxas com o objetivo de fazer a fiscalização do setor de telecomunicações. Então, fiz fiscalização de telecomunicações. E entre essas taxas estão taxas de estações, taxas de outorga de serviços, outorga de frequência, licenciamento de estações, já disse, né? E está tudo lá no Fistel, né? Até os boletos do FUST estão lá nessa gerência que é feita através do Fistel. Uhum. E o Fistel, por que ele é importante? Ele é importante para o setor? Qual que é o objetivo dele? A Anatel, ela teria que ter uma origem, né, nos gastos. Então surgem essas taxas, né? Infelizmente aqui no Brasil as taxas nunca são usadas diretamente, né? Essas taxas ficam no caixa do governo e o governo faz um orçamento para a Anatel. Então, embora a Anatel gerencie essa cobrança, ela não bota a mão no dinheiro diretamente. Esse dinheiro é da União e depois ela tem o seu orçamento. Logicamente, nos últimos anos, o orçamento da Anatel é muito menor do que o valor das taxas do Fistel que são cobradas, né? E como que a Anatel organiza o Fistel? A Anatel emite lá os boletos, né, das diversas taxas, né, através dos sistemas interativos, né? Você vai e solicita uma outorga de frequência, aí é gerado o boleto. Você solicita uma outorga de serviços,
né? Aí é gerado o boleto. Depois de licenciada a estação, gera boleto. Depois de licenciada, as taxas anuais, são gerados os boletos. Então, tem um local nos sistemas interativos da Anatel, onde você vai coletar esses boletos, porque a Anatel não envia mais boleto nenhum. Os prestadores é que tem que ir lá buscar o boleto para pagamento. E quais são os serviços que abrange em relação ao Fistel? Existe uma sistemática da Anatel que ela cria um Fistel para o serviço que vai ser usado ou explorado pelo detetor, pelo solicitante, né? Então, para cada serviço é gerado um número de Fistel, né? E, bem, devido a problemas, né, dos sistemas da Anatel, por exemplo, o FUST não se pode colocar de um CNPJ vários números de Fistel. Você tem que juntar tudo e colocar lá, né? Isso dá um problema, porque a Anatel acaba recolhendo um FUST, mas depois ela pergunta sobre esse FUST recolhido o que corresponde a cada serviço, né? Vamos ver se agora na alteração com esse novo sistema de coleta de informações, o DISE, né, ele vai ter uma ala de informações econômicas. Aí possivelmente vai ser por serviço, né, e aí acaba esse problema lá de juntar tudo num Fistel só, que é uma forma errada de fazer, né? Já que cada serviço tem o seu Fistel, né, então deveria ser declarado por Fistel. Cada serviço, então, tem um Fistel. Esse Fistel é um código específico Isso. Então, um CNPJ ele pode ter um grande número de Fistel, por exemplo, 4 números de Fistel. Um para SCM, outro para SEAC, outro para STFC e outro para SLP. Então, quando é emitido o boleto, é identificado lá no boleto o número do Fistel, você sabe para que tipo de serviço que é aquele boleto. Perfeito. As pessoas confundem o Fistel com o FUST e o Funtel? Sim, isso é confundido, sim. Mas é muito fácil, porque o Funtel é um fundo para o desenvolvimento de telecomunicações e ele é administrado pelo Ministério onde estão as comunicações, né? Hoje é o MCOM, né? Já outras taxas são gerenciadas pela Anatel e ficam todas sobre esse sistema Fistel, né? Então lá no Fistel tem para estação, vamos supor, né? Tem a taxa de fiscalização de instalação, a famosa TFI. E depois tem a taxa de fiscalização de funcionamento, que é nos anos seguintes, né? Até tem uma história interessante sobre o TFF, que o TFF era a metade da TFI, né? E esses valores todos dependem do tipo de serviço que está fazendo a estação e é definido por lei, né? Então, a taxa de fiscalização anual, no ano seguinte, após o licenciamento, era metade da taxa de fiscalização de instalação. Aí surgiu uma nova contribuição para o fomento da radiodifusão pública, né? A CFRP, né? Então, quando você vai assistir a TV Senado, TV Justiça, TV da Câmara de Vereadores, você pode saber que quem está sustentando isso é o pessoal que tem estação licenciada, né? Então, o pessoal falou, mas é inconstitucional aprovar uma nova contribuição, uma nova taxa sobre o mesmo objetivo, né? E aí a TFF teve que ser repartida. Tirou-se um pedaço da TFF e esse pedaço passou a ser a CFRP, que é também administrada pela Anatel. Aí, alguns anos depois, surgiu a Ancine querendo colocar mais uma contribuição, que é a Codecine, né? Aí, Codecine vai incidir sobre
a estação licenciada, ok. Então tirou-se mais uma parte da TFF e chamou-se de Condecine. O Condecine é a taxa que é gerenciada pela Ancine, né? Atualmente tem uma ação da Abrint para o não pagamento, a não incidência do Condecine em estações licenciadas por empresas optantes do Simples. Está em nível de liminar, ainda não foi até a última instância, mas no momento as empresas associadas à Abrint e optantes pelo Simples não pagam a Condecine. Nós podemos dizer então que o Fistel, que é um fundo, né, de arrecadação, fundo arrecadatório, composto de 4 taxas distintas, cada uma com o seu objetivo, que é a TFF, a TFI, a TFF, a Condecine e o CFRP. Existem mais algumas taxas, né? Não para por aí. Não para por aí. Existem as taxas de outorga. Então, na PDSS o direito de exploração da radiofrequência e satélite, né? E tem as taxas das outorgas de serviço, né? E PPDUR, né? Então, essas 2 taxas também são administradas através do sistema Fistel. Tá. Você quer dizer que, por exemplo, eu sou uma empresa outorgada SCM, autorizada para explorar o serviço de SCM, e também posso licenciar um radioenlace, fazer um outro serviço agregado ali a ele, né, de telecom. Isso. Até sobre o radioenlace houve uma alteração recente, em agosto do ano passado. Deixou de existir o serviço de radioenlace associado ao SCM, né, Serviço de Comunicação Multimídia, e agora os radioenlaces eles são alocados nos SLP. Apesar do nome, Serviço Limitado Privado, prestado através de uma empresa que lida com serviço público, como é a SCM, os radioenlaces são licenciados aí através desse serviço. E o pagamento dessa taxa, o senhor comentou que, por exemplo, a partir do momento que eu realizo um serviço, eu tenho que pagar uma taxa. Referente a isso, seria isso basicamente? A partir do momento que você recebe a autorização, né, a outorga de um serviço ou de uma radiofrequência, é gerado o boleto para o pagamento, né? Quando você solicita o licenciamento de uma estação, aí é gerado o boleto para essa estação, né? A estação, nos anos seguintes ao licenciamento, ela ainda tem aquelas 3 taxas, TFF e CFRP, e pela Anatel, Fistel, e o Condecine através da Ancine. E a frequência de pagamento dessas taxas aí? Essas 3 taxas, que antigamente eram TFF, são anuais, né? E tem investimento a cada dia 30, o último dia útil de março, porque na verdade antes era dia 30, né? Era dia 30, mas na verdade é o último dia útil de março, né? E já a TFI é a cada licenciamento de estação, né? E o FUST é mensal, né? E as taxas de outorga, elas são no momento da outorga. O interessante é que atualmente as outorgas de radiofrequência, elas podem ter parcelamento, né? Então você parcela a taxa de outorga de frequência, e quando você não desejar mais ter sobre sua responsabilidade essa frequência, é só você deixar de pagar a taxa anualmente, né? Aquele valor que foi parcelado. Se você parar de pagar aquela parcela anual, automaticamente você já devolve a frequência à agência, né? À Anatel. Ou seja, então flexibilizou por um lado, porque ele pode estar dividindo, né? Algo que flexibiliza em relação à parte econômica da empresa, financeira da empresa, né? Da rádio, tudo. E também, se ele não quiser mais, ele para de pagar, que automaticamente
Isso. A Anatel flexibilizou para a melhor utilização do espectro de frequência. Né? Porque antes a prestadora licenciava uma frequência de 25 anos, né? E se ela deixasse de usar essa frequência antes de 25 anos, ela não recebia nada de volta, ela tinha pago por 25 anos e pronto, acabou. Então, não era de interesse da prestadora devolver essa frequência para a Anatel, visto que ela já tinha pago. Né? Agora, se ela pagar em parcelas e quando não quiser mais, é só deixar de pagar a parcela, ela vai preferir devolver do que ficar pagando sem uso. A taxa CFRP, ela está ligada diretamente a quê? A qual? A CFRP é a contribuição para o fomento da radiodifusão pública. Então, são aquelas emissoras de radiodifusão, rádio e TV, né, que são de órgãos governamentais. Né? Então, do Senado, da Câmara, da Justiça, da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados estaduais. Né? Então, essas emissoras, elas são sustentadas através dessa taxa. Diferente da Condecine, que a Condecine, a Ancine cobra essa taxa, vamos dizer assim, porque aquele serviço está veiculando uma produção que é regulamentada pela Ancine. Né? Então, a ideia é essa. Aí, o que é feito com esse valor? A Ancine fomenta, né, a produção de obras de cinema no Brasil. E ainda sobre essas taxas, a TFI, TFF e CFRP, tem valor pré-fixado? Sim. Ou pré-estabelecido, melhor dizendo? Sim. Essas taxas dependem do tipo de serviço que é prestado através da estação. Então, definido por lei, tem a tabela lá e automaticamente, quando você informa o serviço, né, já vai estar estabelecido qual que é o valor da taxa. Tanto a TFI como a TFF, o CFRP, eles podem ser pagos em qualquer banco, qualquer agência bancária, o Condecine também? Existe um problema das taxas da Anatel, a exigência de pagamento no Banco do Brasil. Isso é um absurdo, né, quando você vai tolher, né, a facilidade de pagamento de taxa. Né, devia facilitar. Né? Então, às vezes, as PPPs, né, instaladas nos rincões do país, sem agência do Banco do Brasil, tem que ir para uma outra cidade, tem que abrir uma conta em outro local para poder pagar a taxa no Banco do Brasil. O que acontece se a prestadora estiver inadimplente com essas taxas aí? Todas as taxas da Anatel, elas, depois de um certo tempo que ficam em atraso, a Anatel começa a tomar algumas atitudes. Né? A primeira atitude é suspender todo o direito da prestadora em licenciar a estação, em fazer alguma coisa dentro lá dos sistemas dela. Né? Depois ela manda esses débitos para os órgãos de proteção do crédito do governo federal. Né? Manda para um órgão que protege, não deixando que essa empresa participe de licitações, e manda para a Procuradoria, que é a da dívida ativa da União. Bem, um detalhe sobre a dívida ativa da União: todos aqueles valores que não são parceláveis na Anatel, quando chega na dívida ativa da União, eles são parceláveis. Né? Logicamente, o valor é muito mais alto, porque quando chega lá na dívida ativa da União, é cobrada uma taxa
jurídica, né, para aquele valor. Então aquele valor já é majorado além da multa e além da correção monetária. Então fica bem mais caro, mas é parcelável. É por isso que é até importante fazer esse monitoramento constante, né? Porque chegar nesse extremo da dívida ativa aí complica muito mais. Por mais que flexibilize parcelando, você ali acrescenta custos ali que você não teria se precavesse antes, né? Também vai chegar lá na dívida ativa da União a Codecine e o Funtel, né? Se não pagos num determinado período de tempo. A gente viu aqui que o fato de ser obrigatório pagar essas taxas somente na agência do Banco do Brasil, né, acaba engessando um pouquinho, dificultando esse processo. E também tem um detalhe relevante aí, né? No caso de você perder o prazo de pagamento, está atrasado ali, vai incorrer multas, vai incorrer juros, você vai pagar o boleto no valor real ali que está e os juros, a multa, vai ser gerado num segundo momento. Então a prestadora deve ficar atenta a isso, né? Vejo que muitas às vezes vai lá, paga e esquece que tem ainda um boleto pendente. É muito importante realmente verificar isso lá no sistema Anatel, página Fistel, né? Para tirar um boleto atualizado, né? Porque às vezes o pagamento é aceito pela unidade bancária e já está ali com algum atrasozinho, mas que gerou alguma taxa, e essa taxa automaticamente vai ser gerada lá no sistema da página do Fistel, vai estar disponível lá. E se a prestadora não estiver atenta, como a Patrícia disse, de repente vai para a dívida ativa um pequeno valor, né? De juros e multa. Porque ele passou desapercebido, né? Ele não se atentou. Sim. Então, só para consolidar a informação, então qualquer dúvida que eu tiver em relação a essas multas, juros, tudo que eu tenho que pagar, eu vou lá nessa página do Fistel, e lá quando eu entro na nossa página do Fistel vai estar tudo lá para mim, tudo certinho lá, o que eu estou devendo, o que está em aberto, o que vai... A página do Fistel dá uma lista. Na verdade, você entra na página da Fistel e você tem duas opções: ver os boletos já pagos pela sua empresa, de acordo com o número Fistel, né, é o serviço, e você pode ver os boletos em aberto, certo? Então, para você ter todo esse controle, tem tudo lá, né? E enquanto você vai verificar os boletos em aberto, você vê a lista dos boletos com o valor atualizado, e quando você gera o boleto, né, é que você tem a discriminação lá, o que é o valor original, o que é multa, né, o que é correção. Legal, uma forma fácil de às vezes você monitorar e se manter assim dentro da legalidade, né, com os custos tudo em dias. Né? Gestão dos débitos. E em relação ao rateio do Fistel, é feito de forma automática, Godoy? Quando você paga todas as taxas do Fistel, eles vão para a União, né? Automaticamente já cai na conta da União. Cai na conta da União. Depois que esse valor vai ser rateado. Do Funtel vai ficar no nome do Funtel, né? Até recentemente eles estão lá mexendo lá em relação a aquela lei que autorizou o uso do Funtel para outros serviços que não seja o STFC, né? E a Anatel vai regulamentar isso para poder usar, né, esse fundo na universalização de outros serviços, como atualmente o mais importante, que é a banda larga. Agora, o CFRP, né, é encaminhado para a radiodifusão pública, né? E o resto fica lá na União, né, para ser usado onde a União desejar, inclusive para o orçamento da Anatel. Olha só, cada serviço, SCM, STFC, SEAC, SLP, eles tinham uma estação correspondente, uma estação de SCM, uma estação
de STFC, uma estação de SEAC e por aí vai, né? Cada serviço tem o seu fistel ligado a isso daí. O ano passado teve uma alteração na regulamentação, na resolução, né? E aí essas estações elas deixaram de ser específica. Não é mais estação 045, não é mais estação de SM, não é mais um tipo de estação que é a estação de radiação restrita, no caso da prestação do serviço. Essa estação, que por sua vez ela é feita hoje um cadastro no sistema da Anatel, ela gera TFI para pagamento? Bem, a questão de licenciamento de estações, apenas a estação de radiação restrita ou de meios confinados, né, para empresas de pequeno porte, é que é possível desfazer o cadastro através do número 099. Né? Outras estações, elas ainda existem e devem ser licenciadas, como por exemplo a estação 045, ela não desapareceu, porque se a PPP consegue uma frequência licenciável no leilão, ela vai licenciar essa frequência no 045. Interessante. A estação 046, que é estação de radioenlace associada ao SM, essa sim desapareceu, porque desapareceu o serviço de radioenlace associado ao SM. Então, essa estação ela é licenciada agora no serviço SLP. E todas as estações com frequência licenciável, né, de radioenlace no SLP, elas têm duas opções, 011 e 019, que é de uso restrito e de uso público, né? E existem as outras estações de empresas de maior porte que elas ainda possuem essa licença, né? Associado ao serviço, que muitas vezes não é nem do tipo radiação restrita e nem de meios confinados, como por exemplo satélite ou frequência licenciada. Quando a gente fala de estações de radiação restrita, dá um exemplo para a gente, para ter isso mais... A radiação restrita vem do nome pela potência restrita dessa estação, né? Então, na verdade, a estação de radiação restrita, ela pode até usar uma frequência licenciada, né? Como é o caso das femtocélulas, né? São pequenas estações, né? Usando na frequência de direito da prestadora, mas com a potência muito pequena. Então, elas são passíveis apenas de cadastro e não de licenciamento. E tem, né, a famosa tecnologia Wi-Fi, né? Essas são as mais usadas no termo de radiação restrita, né? Que são de algumas faixas, 900 MHz, 2.4, 5.8, né? E então essas estações elas usam equipamentos já com tecnologia definida, com padrões, né? Com o Wi-Fi 6E, por exemplo, que está aí em voga, né? Recentemente aprovado a faixa para essa frequência. A Anatel ainda, né, colocou só para uso indoor, né? Estão em estudo para outdoor, né? Então, esse tipo de estação de potência bastante baixa, restrita a um determinado limite de valor, conforme a faixa de frequência, é chamada de radiação restrita. E as Wi-Fi estão inclusas aí nesse arcabouço. Legal. E no caso dos meios confinados, estações de meios confinados? Meios confinados é o seguinte, é por cabo, né? Então, a radiação está confinada naquele meio, né? Ou seja, no cabo coaxial, no par
trançado, no par simples, na fibra ótica, né? Então, por cabo é usado meios confinados. Eu posso ter uma estação relacionada ao serviço de SM, radiação restrita, ou meios confinados, assim como para o STFC e outros tipos de serviço. É bem interessante notar que apenas essas radiação restrita e meios confinados que estão nessa dispensadas de taxas. Dispensada Exatamente. de taxas, isso é muito bom. É importante ficar atento. E eu notei que muitos ficaram receosos com isso, né? Poxa, eu tenho 5, 10 ou muito mais estações 045 já licenciadas. E aí o que eu faço com elas agora? Agora eu posso, elas se encaixam lá em radiação restritas ou meio confinadas, elas atendem essas características, então eu posso cancelar aquela licença e cadastrar aquela estação nesse perfil de radiação restrita ou não, mas muitos ficaram resistentes, com receio, né, de fazer esse processo. Anteriormente, a resolução anterior, datada de 2008, 2007, 2008, de radiação restrita, houve uma consulta pública, né? E na época nós fizemos uma campanha para que essas estações, na época de radiação restrita, elas tivessem a sua TFI e TFF, né, suas taxas, reduzidas ao máximo para facilitar, né, o licenciamento dessas estações, porque essas estações eram 1.340 na TFI, né, e metade na TFF. E aí a Anatel respondeu esse detalhe aí como que isso daí é definido em lei, então nós não podemos mexer nesse negócio. Bem, recentemente eles estudaram essa história aí, né, e resolveram mudar o padrão da estação, né, como uma estação diferente, que não está lá na lei, né, e aí então não ser licenciada, aí sim registrada, e aí está isento de taxa, né. Então aí a Anatel adotou até uma outra sugestão que a gente tinha dado naquela época. Ficava aquela história, licenciar ou não licenciar, né? Ele está no rol das estações licenciáveis ou no rol das estações não licenciáveis. Então a ideia anterior era, olha, abaixa a taxa aí, divide por 100, né, e licencia todas as estações, né? Não fez dessa vez, mas a atual conjuntura diz, né, na regulamentação, que você deve então registrar todas as estações, sem taxa nenhuma, mas registrar todas as estações. E você vê alguma intenção a mais por detrás disso? Bem, a intenção, primeiro, a facilidade da Anatel saber onde que estão chegando os serviços de telecomunicações, certo? E a outra é a facilidade de você olhar, ver uma antena de radiação, e aí você vai, vou ver de quem é essa antena, né? É só ir no sistema da Anatel, está lá, né? Então existe essas duas veias aí nessa sistemática de cadastro de todas as estações. Muito bom, bastante esclarecedor aí. Bem esclarecedor, né? E até interessante que a gente fecha aí vou chamar de ciclo, né? A gente teve um podcast específico para falar de FUST, um específico para falar de Funtel, e hoje a gente fala de Fistel. Aí eu queria perguntar, Patrícia, o que traz como vantagem para o provedor de internet ter toda essa informação que a gente acabou de compartilhar para eles no dia a dia? Isso é importante porque muitas vezes a empresa fica receosa de tomar uma ação, fazer da forma que está proposto ali, e ela pode reduzir os custos com relação a isso, enxugar os seus custos internos, né? Então, o objetivo aqui é esse, é mostrar para vocês, provedores de internet, os caminhos que você vai, as minúcias ali que você vai adotando para você trazer essa redução para o seu provedor de internet e deixar o seu sistema mais enxuto. Minimizar custos e maximizar o seu lucro. Isso aí, essa aqui é a parte mais bonita da história. Perfeito. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigado.